Olá, internautas, aqui da TV 61, estamos começando o nosso bate-papo com o Hélio Dolly. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Negrão? Boa tarde a todas e todos. As coisas estão se afunilando, né, Hélio? Tem muito assunto, tem muita coisa acontecendo e a campanha já vai entrar num ritmo forte e nós vamos falar aqui com o Hélio Dolly sobre a reação da sociedade civil e política às investidas de Bolsonaro contra as eleições. Bolsonaro continua assanhado aí propagando todas as dúvidas possíveis em relação ao processo eleitoral e mobilizando sua base fascista para um eventual golpe. O manifesto da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo foi uma iniciativa importante da sociedade civil, vem ganhando milhares de assinaturas. Este é outro tema que o Hélio vai tratar aqui com a gente, e adesões importantes do empresariado, do pessoal da indústria, pessoal dos bancos, e a reação até do Arthur Lira, que acabou, de certa forma, atrasada, declarando que é a favor das urnas. E o Hélio vai comentar também sobre a terceira via aí, que tenta se recuperar com Simone Tebet, venceu a convenção, mas ainda não tem seu vice, que espera ser do PSDB. Enquanto isso, Ciro se inviabiliza ainda mais ao declarar que não apoiará Lula no segundo turno. No baú, o Hélio vai continuar falando do Marechal Henrique Teixeira Lott. É isso, Hélio, a sociedade civil está reagindo. Importante essas adesões aí do grande empresariado, o Fiesp. Fiesp, aliás, que está preparando um novo documento, né? Então, tem várias informações aí, são em dois manifestos, né? Dois documentos defendendo a democracia, Estado Democrático de Direito. Então, começa fazendo aí um apanhado dessa situação, Hélio. Negrão, o nosso presidente aí, não é nosso não, o presidente da República, ele vai fazendo, ele anuncia tudo que ele vai fazer, ele anuncia o golpe, ele diz que não vai aceitar o resultado das eleições por causa das urnas eletrônicas. Ele foi avançando, ele vai avançando, aí ele sente o clima, recua, ele volta, ele vai. 7 de setembro do ano passado foi assim, então ele tenta ver. Agora, ele como se diz assim, ele pulou o córrego, né? Aquela reunião com os embaixadores estrangeiros no Brasil foi meio que um divisor de águas. Por quê? Porque a sociedade ela vinha reagindo. Mas, como a gente sempre falava aqui, muito discretamente, uma nota de repúdio aqui, um manifesto, né? Nada muito forte. Agora, no momento em que ele, o Bolsonaro, se reuniu com embaixadores estrangeiros para anunciar para eles que ia dar um golpe, para desmoralizar o sistema eleitoral brasileiro, para atacar ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, numa ação nunca vista antes, nem no Brasil, nem em país nenhum, que é um presidente da República chamar os embaixadores estrangeiros do país para criticar o próprio país e para dizer claramente, olha, eu não vou aceitar esse resultado eleitoral e eu vou dar o golpe. Nesse momento, ele provocou uma onda de reações muito maior e que está se desenrolando intensamente. O manifesto que você citou, iniciado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que é tradicional, é o chamado Largo de São Francisco, universidade de grandes juristas brasileiros, onde grandes juristas se formaram. Esse manifesto, segundo consta, já tem umas 300 mil assinaturas. Começou com 3 mil. As pessoas estão procurando, ficam pedindo na internet, você sabe onde assina, cadê o link da assinatura? Você fala, mas é um papel, como disse o Bolsonaro, essa cartinha, é carta às brasileiras e aos brasileiros. Ele chamou de cartinha, minimizando. Não, isso tem peso, isso tem peso. Não é uma mera nota de repúdio. É uma manifestação clara de que aquelas pessoas não aceitam esse golpe. Aí você vai dizer, mas qual é a força que elas têm? Aquela velha história, né? Quantas divisões tem o Papa? Né? Quantas armadas tem o Papa? Bom, nenhuma. Né? Então, mas
a movimentação da sociedade civil, esse manifesto tem ministros, ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, tem juristas, tem pessoas, tem sindicatos, pessoas representativas da sociedade, cidadãos comuns, tem de tudo lá. E está sendo preparado um manifesto do setor empresarial, também em defesa da democracia, que é assinado, entre outras entidades, pela Fiesp, que tradicionalmente é uma entidade bolsonarista de direita, mas agora ela é presidida pelo Josué, filho do antigo vice-presidente do Lula, né? Falei o nome dele agora, mas o Josué, empresário mineiro, é atual presidente da Fiesp, e com a assinatura da FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, olha só, FEBRABAN, mais a assinatura da ABDIB. A ABDIB é a entidade do setor de capital, de indústria de base, né? Do setor de capital industrial, da indústria de base, e outras entidades que devem assinar. Aí você vê o presidente do STM, que não é um cara, é um cara bem de direita, o presidente do Superior Tribunal Militar, que é o general Gomes, né? General Gomes Matos, acho que é Luiz Gomes Matos, fazendo uma defesa da eleição, dizendo que quem cuida da eleição é o TSE, não são as Forças Armadas. Ele é general, presidente do Superior Tribunal Militar. Aí você vê, como você falou aí, até o Arthur Lira, 9 dias depois da reunião dos embaixadores, se manifestando, saiu do silêncio em que ele estava. O mesmo Arthur Lira que estava lá na convenção do PL com uma camiseta Bolsonaro 22, em mais uma excrescência tipicamente brasileira. O presidente da Câmara dos Deputados, que é um poder independente, se fazendo de cabo eleitoral do presidente da República. Que independência que essa Câmara tem, ainda mais com o peso que o presidente tem de acordo com o regimento autoritário, draconiano que a gente tem para a Câmara dos Deputados. Então, são coisas do Brasil, né? Eu fico imaginando o escândalo que seria em outro país se isso acontecesse. Aqui no Brasil, a imprensa publica foto, tem charge, brincadeira e vamos em frente, segue o baile, né? O Arthur Lira se manifestou. Então, o que a gente está vendo é que essa reação está aumentando. Aí você fala assim, bom, mas esse pessoal, ninguém tem arma. Quem tem arma são as polícias, as milícias bolsonaristas, os tais clubes de caça, tiro, colecionadores, os CACs, são as milícias bolsonaristas, as forças policiais e as forças armadas. Eles vão decidir essa parada. Não é bem assim, porque as forças policiais e as milícias podem ficar sem controle. É possível que fique sem controle. Mas as forças armadas, é mais complexa essa situação. Então, eu sempre digo, depende para que lado elas forem. Se as Forças Armadas forem para o lado do Bolsonaro, ele consegue fazer o que ele quer. Mas se elas forem contra, as milícias e as polícias não vão conseguir criar o clima no Brasil para dar esse golpe. Então, está na mão das Forças Armadas realmente. Agora, quando as Forças Armadas veem esse movimento da sociedade, é claro que esses oficiais, principalmente, bolsonaristas, eles vão pensar 2 vezes. Né? Falar, poxa, nós vamos fazer isso e essa reação toda. Como é que nós vamos enfrentar essa reação toda? Nós vamos sair matando? Não vai, não tem mais como fazer isso. Nós vamos sair executando os oposicionistas, os ministros do STF que se opõem a isso vão ser executados, vão ser presos, vão ser levados para prisões. Então, assim, eles têm que pensar, não é só de manter o Bolsonaro no poder e desrespeitar o resultado eleitoral. Eles têm que pensar no futuro. Como é que vamos fazer depois? O que, vai ser o governo? Então, cada vez mais, embora Bolsonaro mantenha em todas as suas falas a intenção golpista de não aceitar o resultado eleitoral, de não aceitar uma vitória, principalmente uma vitória de Lula, uma vitória do PT, uma vitória da esquerda, ele continua sendo, mas fica mais difícil para ele executar esse golpe. Ele pode tentar. Tentar é uma coisa, conseguir é outra. Agora, a gente sempre deve lembrar do exemplo boliviano.
A gente sempre tem que lembrar, por exemplo, tinha o exemplo, o golpe paraguaio. O golpe paraguaio é aquele semelhante a que houve da Dilma aqui. O Congresso se reúne e resolve tirar o presidente porque não está gostando dele, como foi com a Dilma aqui. Mas tem o estilo golpe boliviano. Golpe boliviano, eles programaram, graças às milícias, a esses bandos armados, programaram uma grande convulsão social no país, um conflito muito grande, as milícias atuando, matando opositores, as forças policiais protegendo os milicianos contra a população. Aí vieram as Forças Armadas e falaram: assim não dá, presidente Evo Morales, presidente, tem que renunciar, porque senão nós vamos te derrubar. E o Evo Morales foi obrigado a renunciar. E o golpe lá durou um ano. A golpista Mor, aquela que assumiu o poder depois desse golpe, está presa, condenada a 10 anos de prisão. Eu espero que ela cumpra os 10 anos de prisão para dar um exemplo para toda a América Latina do que acontece com esses golpistas. Então, o quadro é esse hoje, Negrão. Bolsonaro insiste. É claro que eles, paralelamente a esse anúncio do golpe, preparam a eleição, pensam nas possibilidades de ganhar a eleição, com a ajuda do Auxílio Brasil, com a ajuda dessas medidas, redução do preço da gasolina e tal. Eles continuam achando que podem tirar essa diferença que existe hoje em relação ao Lula e, no segundo turno, ganhar a eleição. Mas isso nós vamos ver agora. A campanha vai começar no dia 16 de agosto, as chapas estão se definindo, né? Os candidatos estão agora se definindo oficialmente. Hoje eu assisti à presença do Lula lá na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que está realizando sua 74ª reunião aqui em Brasília, na Universidade de Brasília, e o Lula brincou lá, ele falou: agora a imprensa já pode me chamar de candidato, que agora eu já fui oficializado como candidato, eu antes não era, agora pode me chamar que eu vou achar bom. Mas é a realidade, depois das convenções, eles se tornam realmente candidatos. E aí registro a candidatura, a partir do dia 16 de agosto começa a campanha. E as chapas, então, estão se definindo. Então, você tem no Brasil hoje 2 movimentos paralelos. Uma pré-campanha eleitoral, vamos ter uma campanha eleitoral, candidatos, Lula na frente, pesquisas, debates, sabatinas na TV Globo, etc. Mas, paralelamente a isso, você tem uma ameaça de não reconhecer essas eleições, ou talvez nem se realizarem essas eleições, nem serem realizadas, e a possibilidade de Bolsonaro dar um golpe para permanecer indefinidamente no poder. Você tem 2 realidades aparentemente contraditórias, caminhando paralelamente. Olha, e essa possibilidade aí da chamada PEC Pinochet, né, que seria a criação de uns cargos de senador vitalício, e há quem analise, inclusive, a possibilidade da desistência de Bolsonaro das eleições, né? Tem esse outro caminho aí nessa história, né? É mais um golpe, né, Negrão? É mais um golpe. Quer dizer, os amigos do Bolsonaro tentando criar uma proposta de emenda constitucional que garanta a ele uma cadeira no Senado. Não só ele, a todos os ex-presidentes da República. O cara deixou de ser presidente da República, vira senador. E senador vitalício, igual o ministro do Supremo é vitalício, quer dizer, ele vai até aposentar com um limite de 75 anos de idade. Isso é absurdo, né? Porque é casuístico. Você pode até, eu acho até, Negrão, que algumas propostas podem ser examinadas num quadro de normalidade, num quadro institucional, de debate institucional, não para beneficiar A, B ou C. Então, por exemplo, quando o Arthur Lira coloca o semipresidencialismo, chamado em debate, e diz que o ano que vem vai se discutir o semipresidencialismo, é casuístico. Não é para melhorar o sistema político brasileiro, é para aumentar o poder dele no Congresso, para fazer o que quiserem no Congresso. Essa questão da PEC é a mesma coisa, é para proteger o Bolsonaro. Bolsonaro vira senador, imunidade parlamentar, tem foro especial no Supremo Tribunal Federal, se livra da cadeia, como muitos dizem que vai ser o destino dele, tal
o nível de crimes cometidos por ele e pelos filhos dele. Então, é um casuísmo. Agora, eu duvido que passe, viu, Negrão? Ainda mais agora, às vésperas de eleição, PEC exige 2/3, 2 turnos, 2/3. É muito difícil passar na Câmara, passar no Senado com 2/3. Eu acho muito difícil, exatamente por esse casuísmo. Aí você teria o Fernando Collor, que provavelmente será derrotado em Alagoas, como senador, vai continuar senador vitalício. O Fernando Henrique, lá com seus 90 e poucos anos, também poderia ir lá para o Senado, sentar lá no Senado. O Lula poderia ir para o Senado. É uma coisa que não faz menor sentido e está sendo feita para beneficiar o Bolsonaro. Exatamente. Vamos para a terceira via, né? A Simone Tebet passou na convenção, falta o vice, né? Olha, eu suspeito que essa movimentação toda aí ela possa estar sendo direcionada para aí. O que você acha, no caso da Simone Tebet? Para onde, Negrão? Para que se fortaleça essa terceira via com o nome dela, né? Ah, sim, sim, Porque, certamente. porque esses grandes empresários aí, da Fiesp, daquela outra entidade que você mencionou, e os banqueiros, eles não vão fechar com o Lula de forma alguma, né? Eles estão nessa movimentação deles pela defesa da democracia, contra o golpe, contra a possibilidade, inclusive, do golpe desses insanos armados aí de Bolsonaro, e a investida dele contra as urnas, né? Mas eles não vão apoiar Lula, né? Então, eu acho que assim, a Simone Tebet está aí com seus 2% aí, oscilando 2 e 3, mas pode ser essa a candidata desse setor que está aí fazendo esse manifesto, né, aderindo, né? O que você acha Não, disso? não há dúvida. Achar que quem está assinando o manifesto está com Lula é bobagem. Estão assinando o manifesto para que haja eleições, para que o sistema seja respeitado, para que o vencedor seja empossado. Não é para garantir a eleição de Lula. Isso é importante deixar claro e você tem toda a razão. Eles têm que ter o candidato, né? Assim, ou eles aderem ao Lula, que é muito difícil, ou eles têm o candidato. Quem é que está pintando? Ciro Gomes e Simone Tebet. A Simone Tebet, vamos dizer assim, pela centro-direita, o Ciro pela centro-esquerda, mas já caminhando celeremente para a direita. Eles podem ficar com a Simone. Ela não tem vice ainda. Ela está esperando um vice do PSDB, porque falaram muito no senador Tasso Gereissati. Mas tudo indica que o senador Tasso Gereissati não está muito animado por isso, não está querendo ser vice da Simone Tebet, não. Eu não sei como vai ficar, provavelmente será alguém do PSDB. Negrão, eu honestamente, eu acho que ela pode crescer, embora ela esteja muito estagnada aí nesses 2%, 3%. É campanha, né? Campanha você passa a ter debates, você tem mais entrevistas, ou seja, exposição na televisão, você tem os programas no horário gratuito de televisão, de rádio. Então, muitas vezes, o candidato ele aparece nesse momento, ele chega ali no início da campanha com um índice muito baixo, mas ele cresce na campanha. A gente já viu isso aqui diversas vezes. Eu não descarto o crescimento dela, não. Só que eu acho o seguinte: eu descarto o crescimento do Ciro. O Ciro eu acho que vai tender a cair. Ele deu mais uma. Ele deu uma entrevista dizendo que se o Lula for para o segundo turno, ele não apoia o Lula. Aí ele entrou num jeito que não tem mais jeito, né? Quer dizer, vai para o segundo turno contra Bolsonaro, ele vai para Paris de novo, não vai apoiar o Lula. É ridículo. Ciro Gomes começou com uma estratégia errada, e em vez de corrigir a estratégia errada, ele foi piorando a estratégia errada dele. E olha que quem está lá com ele é considerado, na minha opinião, equivocadamente, como o papa do marketing político, tal, que é o João Santana, aquele que levou um dinheirão lá do Lula, e o Lula ganhava, não foi por causa dele, foi pelo Lula, pela força do partido, do PT, do momento, da circunstância, mas atribui-se muito a ele essa vitória. Ele está lá com o Ciro fazendo a estratégia errada, persistindo na estratégia errada e chegando a esse cúmulo antidemocrático de dizer que no segundo turno ele não apoia Lula, ele vai apoiar Bolsonaro ou vai ir para Paris e lá gozar o dinheiro dele em Paris. Vergonhosa essa atitude do Ciro Gomes, vergonhosa. Mas a Simone Tebet pode crescer.
Eu não descarto isso, não. Ela pode crescer. Por quê? Porque todas as pesquisas estão mostrando que tem uma faixa que é nem Lula nem Bolsonaro. Ela pode crescer. E muitos eleitores que não votariam no Lula em condições normais estão votando no Lula para derrotar Bolsonaro, como opção para derrotar Bolsonaro. Se eventualmente começa a surgir uma nova opção, o Lula pode perder eleitores que vão dizer, poxa, surgiu uma opção, vamos aqui para Simone. Pode ser, pode ir até para o Ciro, se o Ciro se emendar, mas vamos aqui para Simone como uma maneira... E isso pode empurrar a eleição para o segundo turno, que é ruim, do ponto de vista institucional, é ruim, né? O ideal, do ponto de vista da democracia, de atender o resultado eleitoral, de tudo funcionar direitinho, seria uma vitória logo no primeiro turno, que diminuía a capacidade de resistência do Bolsonaro. Não que ele não possa querer resistir, mas diminuiria essa capacidade de resistência. Mas, enfim, eleição é eleição, né? Vamos ver o que acontece, principalmente a partir de 16 de agosto. Exatamente, Hélio. Vamos ver, inclusive, a movimentação aí desses setores aí da grande burguesia nacional, como vai ser o comportamento deles a partir de 16 de agosto. Mas vamos ao baú do Hélio. No baú do Hélio de hoje, ele vai trazer aí a segunda parte de suas memórias do Marechal Henrique Lott, né, um militar democrata que garantiu, em momentos cruciais da história do Brasil, que o Brasil não fugisse dos rumos da democracia, um exemplo para os tempos de hoje em que os militares estão querendo voltar ao retrocesso, ao fascismo, às mortes, aos exílios, aos assassinatos, às prisões, o terror que foi a ditadura militar brasileira. Vamos ao baú do Hélio. Pois é, Negrão, o Marechal Henrique Teixeira Lott não era um militar de esquerda, não era um socialista. É interessante isso, se você trazer isso, Hélio. Porque ele não era um militar de esquerda, mas ele era um democrata, né? Porque hoje a luta é quem está contra a democracia e quem é democrata. Essa é a grande questão. Era um democrata, exatamente. Respeitava a Constituição, respeitava a legislação, era um democrata. Não era de esquerda, não era socialista, não era comunista, muito menos comunista. O Marechal Lott, nós falamos aqui no outro programa, foi importantíssimo para garantir as eleições em que Juscelino Kubitschek foi eleito, que queriam melar aquele resultado, como Bolsonaro tenta fazer agora. Eu contei no último programa, o Marechal Lott acabou com a brincadeira e garantiu que Juscelino Kubitschek tomaria posse como presidente da República e João Goulart tomaria posse como vice-presidente da República, ambos eleitos. Aí ele foi nomeado ministro da Guerra do Juscelino. Ele era o ministro da Guerra do Juscelino. Naquele tempo, a cada força tinha um ministério, Guerra, Marinha e Aeronáutica. E ele era o ministro da Guerra, que depois o nome mudou para Ministério do Exército, mas antigamente era Ministério da Guerra. Então, aí, Negrão, ele estava lá quando o Jânio se elegeu. Ele então foi reformado, ele saiu, né? Na nossa linguagem de civil, se aposentou, né? Ele se reformou e o Jânio assumiu e o Jânio renunciou. Quando o Jânio renunciou, vários militares tentaram impedir a posse do Jango, que era o vice-presidente eleito quando o Jânio foi eleito. O Jango foi reeleito vice-presidente da República. E aí ele queria impedir a posse do Jango, e o Lott ficou contra eles. E o Lott mas se manifestou contra, disse que Jango tinha que tomar posse, afinal a Constituição dizia que o vice-presidente tomaria posse. Aí ele chegou a soltar um manifesto escrito, soltou um manifesto em que ele criticava o ministro da Guerra, que era o Marechal Odílio Denis, que tinha sido aliado dele lá atrás, mas que agora estava contra a posse do Jango, dizia que o Jango não podia tomar posse, que o Jango não podia nem voltar para o Brasil, porque quando o Jânio renunciou, o Jango estava na China. Acho que ele já tinha saído da China, estava acho que na Indonésia, algum outro país, e estava voltando para o Brasil. Por causa desse manifesto, em que ele criticava o ministro da Guerra, ele foi preso e foi condenado pela Justiça Militar, lá, por aqueles regimentos militares, a passar 30 dias preso. 30 dias preso. Ele, na verdade, ficou 15, mas foi condenado a ficar 30 dias preso
pela insubordinação contra o ministro da Guerra. Quando ele foi preso, né, apareceu lá acho que um general, um coronel, apareceu lá para prender ele no apartamento dele, falou, negativo, eu sou marechal. Marechal só pode ser preso por marechal. Aí tiveram que correr atrás do marechal para prender o marechal, porque ele não aceitava sair dali preso por alguém de patente inferior a dele. Arranjaram lá um marechal, Nilo Sicupira. Esse aí ninguém sabe quem é, o Marechal Teixeira Lott está na história. Nilo Sicupira, que foi lá, prendeu, ninguém sabe mais quem é esse marechal. Ele cumpriu 15 dias de prisão, inclusive na Fortaleza de Laje. Fortaleza de Laje é uma ilha, né? Ali na Baía de Guanabara. Ficou preso lá, acho que ele ficou 3 dias na Fortaleza, que foi, inclusive, depois lugar de presos políticos. Entendeu? Na ditadura, muitos presos políticos foram enviados para a Fortaleza de Laje. Aí ele saiu de lá e veio a ditadura, ele era contra a ditadura, ele se manifestava contra a ditadura. Em 65, ele tentou concorrer ao governo da Guanabara, porque naquele tempo tinha Estado do Rio de Janeiro e Estado da Guanabara, que ficou no lugar do Distrito Federal, quando o Distrito Federal veio para cá, para Brasília. Aí não deixaram ele concorrer, parecido com essa história agora do Moro, porque ele morava em Teresópolis. E Teresópolis era Estado do Rio de Janeiro naquela época. E ele queria concorrer a governador da Guanabara. Aí disseram que ele não tinha domicílio eleitoral, porque ele morava em outro estado, embora antes fosse um estado só, né? Assim, depois tenha se transformado num estado só. Ele não conseguiu concorrer e ele era contra, né? Ele era contra a ditadura, e aí ficou lá no sítio dele de Teresópolis. Tal. Agora, não tem tempo ainda, Negão, que aí tem um caso trágico. O caso trágico que envolve o Marechal Lott é da filha dele. O Lott tinha uma filha chamada Edna Lopes, e tinha um sobrenome do marido, que eu não me lembro mais, mas o marido dela, ela era viúva, o marido dela já tinha falecido alguns anos antes. E a Edna Lott, ela trabalhou intensamente na campanha do pai para presidente da República. Quando ele se candidatou a presidente da República, ele teve 35% dos votos. Né? Ele foi derrotado pelo Jânio, como eu falei. Aí ele foi derrotado pelo Jânio e se manteve fora do Exército, né, na reforma. Ela trabalhou muito. E daí, Negrão, ela se elegeu deputada estadual na Guanabara. Ela se elegeu deputada, e era uma deputada muito respeitada, era uma das poucas mulheres na Assembleia Legislativa da Guanabara. Eu estou falando Guanabara aqui, o pessoal mais novo pode estar estranhando. É que existiu o Estado da Guanabara. O Estado da Guanabara... Aliás, Hélio, eu queria sugerir para você os próximos baús, justamente isso eu estava pensando aqui, né? A gente sabe que é o Estado da Guanabara, mas muita gente, principalmente a juventude, não sabe. Então, uma sugestão para você. Mas prossiga aí, desculpe interromper. Exatamente. Eu morei no Estado da Guanabara, antes de vir para Brasília, né? Eu morei um tempinho no Estado da Guanabara. Ela se elegeu deputada, era muito respeitada como deputada, e ela foi, inclusive, reeleita deputada estadual. Em 1969, ela foi cassada. Ela teve mandato cassado logo depois do AI-5, por ser filha do Lott. Ela era vista com muita antipatia para o filho do Lott. Mas o lado trágico da história é que o filho dela, o Nelson Lott, tinha um outro nome, né? Nelson Luiz, não lembro. O Nelson Lott era um do filho dela, que inclusive estudou na escola de cadetes, assim, preparando para ser militar. Mas ele era muito discriminado por ser neto do Marechal Lott, porque era ditadura, e a ditadura não gostava do Lott. Então, ele era muito discriminado, abandonou a escola. E ele acabou se organizando, se filiando à Aliança Libertadora Nacional do Marighella, no grupo do Marighella, para se opor à ditadura. Foi preso e foi muito torturado. E era muito torturado. E a Edna Lott, indignada com o filho dela preso e dizendo que ele estava sendo torturado, e ela não conseguia saber dele, não conseguia saber. Então, ela tentou ir até o presidente Médici, na época, o ditador general Emílio Garrastazu Médici, e ela começou a criticar claramente o exército, criticar os militares, criticar o poder
ela estava indignada, uma situação muito parecida com a Zuzu Angel, né? Que o filho, o Stuart Angel, tinha sido assassinado na base aérea do Galeão. Então, ela começou a pôr a boca no mundo. Aí, Negrão, de repente, ela foi assassinada. Ela foi assassinada pelo motorista. Aí, o que aconteceu? Qual é a versão? Ela foi assassinada porque ela estava incomodando. Qual é a versão que os militares venderam na época e a imprensa acolheu? Nós estávamos em 1971, ditadura, auge da ditadura, 71. Eu acho que, em grande parte, a imprensa acolheu porque não tinha jeito. Outra parte, pelo comodismo que existe até hoje. A autoridade diz que foi assim, a imprensa toda bate palma e diz que foi assim, sem investigar. Nós já falamos sobre isso aqui, até em alguns casos recentes. Mas passou como se fosse um crime passional. Fosse femicídio, né? Feminicídio. O motorista matou, tal. Na verdade, ela foi assassinada por esse motorista, a mando dos militares da época, que estavam incomodadas com a filha do marechal denunciando torturas pela ditadura. Então, assim, essa é a história do Marechal Lott, né? Um militar que seria muito interessante que nós tivéssemos muito deles hoje, em vez de ter Bragas Netos, Helenos e outras excrescências das Forças Armadas, a gente tivesse mais Marechais Henrique Teixeira Lott. Muito bom, olha, Dolly. Vamos trazer mais sobre Guanabara, né? Vamos trazer o próximo baú, vamos falar da Guanabara, mas eu queria que você trouxesse também um pouco mais dessa história dessa segunda Zuzu Angel, né? Que eu não sabia dessa história, achei interessante. Um caso parecido, né? A gente conhece muito a história de Zuzu. E ela foi assassinada, Negão. A Zuzu foi assassinada. Sim. E ela agora recebeu reparação. O Exatamente. Estado reconheceu que ela foi assassinada, porque eles diziam que era um acidente de carro. E ela foi assassinada. A gente pode contar essa história. A filha dela é uma jornalista até hoje atuante, Idelgarde Angel. Muito bom. E assim a gente vai terminando aqui o nosso bate-papo com o Hélio Dolly de hoje. A gente vai voltar na semana que vem. Obrigado, Hélio. Obrigado a você que nos acompanhou. Por favor, compartilhe, né, esse programa para impulsionar o nosso bate-papo. Se inscreva aí no nosso canal, TV Mion. Se inscreva também na TV 247, que reproduz aqui o nosso programa. Pessoal, a meta lá é chegar a 1 milhão de assinantes, já estão em 920 mil. Uma boa notícia. E a gente volta na semana que vem. Hélio, obrigado, um abraço. Muita luta aí. Um abraço. Dia 2 é paz e amor. Paz e amor. Paz e amor.